Olá, pessoas queridas, que Deus esteja com todos vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, Pai, que caiamos em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos ali no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E aqui nós estamos aprendendo vários modelos de preces para que possamos dirigi-las a Deus, nosso Pai, a espiritualidade superior, em nosso favor, em favor de pessoas que amamos, em favor de pessoas que nem conhecemos, do planeta, de desencarnados e encarnados. No último estudo que fizemos, o último título foi Preces pelos Encarnados. Aí nós começamos e deu tempo de ler uma das preces dirigida por aquele que esteja em aflição. E aí nós vimos que devemos respeitar sempre nas nossas preces aquilo que dizemos no Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus e não a nossa, né? E quando fazemos a oração em favor de alguém, que peçamos sim para que essa pessoa tenha força, coragem para passar pela prova ou expiação ou aprendizado. E não pedir, Deus Pai, livrai-a, pula, não deixe que passe pela prova, porque sabemos que todos nós, quando na erraticidade, se tivermos o merecimento, ajudamos os espíritos responsáveis pela reencarnação a planejar a nossa vida terrena. Então, é necessário que saibamos sim pedir ao irmão que está passando por dificuldade ou por nós mesmos, que saibamos respeitar a vontade de Deus e que esse Deus misericordioso nos dê a coragem, a boa vontade para passarmos pelas provas. Hoje nós vamos iniciar a leitura no item 44, ação de graças por um benefício concedido aos outros. Vamos ver? Aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem do seu próximo, mesmo quando não o tenha solicitado pela prece. Olha que lindo! Aqui está dizendo que mesmo que não peçamos a outro, para que o outro consiga ali coisas boas, se nós não tivermos arraigados ainda na nossa essência ali, o egoísmo, nós vamos nos alegrar com o que de bom possa acontecer a outrem. Agora, se estivermos ainda atolados, afundados, aprisionados num lodo de egoísmo, onde tudo eu, sempre eu, o que acontece? Geralmente a pessoa não se alegra em ver o outro bem, vai pensar assim, tinha que ser com ele, por que não eu, né? E isso são as mazelas que carregamos de tempos e encarnações, com as quais ainda estamos lutando para deixar, jogar, expurgar, eu acho que é o nome correto. Então,
nesse início do estudo de hoje, vem falar exatamente isso, que quem não é dominado pelo egoísmo fica alegre com o bem que possa acontecer ao próximo, mesmo que não tenha feito a esse próximo, a esse Deus, pedindo pelo próximo. Meu Deus, sede bendito pela felicidade que chegou a... E aí a gente fala o nome de quem a gente quer que chegue ou que tenha chegado a essa felicidade. Bons espíritos, fazei que nisso ele ou ela sinta uma felicidade, um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe chega é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer um bom uso e de não tirar vantagem disso, a fim de que esse bem não resulte em seu prejuízo para o futuro. Vós, meu bom espírito, que me protegeis e me desejais minha felicidade, afastai de mim todo sentimento de inveja e de ciúme. Por quê? Porque quanto mais nós crescemos no nosso lado moral, no nosso lado cristão, mais nós percebemos essas tendências que ainda carregamos juntinho de nós o tempo todo. Então, além de pedir a prece para abençoar aquele que está bem, que está feliz, que conseguiu ali uma graça que desejava, ainda que nesse modelo de prece, pede ao Espírito Protetor para que não deixe que mine ali esse sentimento de inveja e ciúmes. Agora nós vamos para o próximo item. Pedir, a prece pelos inimigos e aqueles que nos querem mal. Porque até então nós estávamos pedindo prece a encarnados, a desencarnados, a espíritos obsessores, àquele amiguinho que conseguiu uma ação de graça, a nós mesmos. Agora, meus amigos, por inimigos e por aqueles que ainda se comprazem desejando o mal a nós mesmos ou a outras pessoas, e todos são dignos de prece. Então vamos lá? Jesus disse: amai aos vossos inimigos. Nesse ensinamento estão contidas a maior grandeza e perfeição da caridade cristã. Mas Jesus não diz que tenhamos pelos nossos inimigos a mesma ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz nesse ensinamento para esquecer as ofensas e lhes perdoar o mal que nos façam, e lhes retribuir com o bem o mal que nos hajam feito. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus, mostra aos olhos dos homens o que é a verdadeira superioridade. Olha que interessante. Amai os vossos inimigos, aí ele coloca que é a perfeição da caridade cristã. E aí vem uma explicação de que Jesus não diz para que tenhamos com aqueles que declaradamente são nossos inimigos o amor e o afeto que temos àqueles que são os melhores amigos, mas sim que o perdoemos e lhe tratemos bem sem lhe desejar o mal. Aí estamos sendo superior a ele, não que isso seja o mais importante, mas porque estamos desenvolvendo em nós esse amor da caridade cristã. Perdoa aquele que ainda não sabe agir segundo os ensinamentos de Cristo. E será bem visto isso aos olhos de Deus e aos homens que aprenderão com isso também, com essa atitude que tenhamos. Agora vem o modelo de prece destinado a esse caso. Meu Deus, eu perdoo cito o nome da pessoa, o mal que me fez e o que quis me fazer,
como desejo que me perdoeis e que ele ou ela também me perdoe pelos erros que eu possa ter cometido. Se o colocastes no meu caminho como uma prova, que vossa vontade seja feita. Senhor meu Deus, desviai de mim a ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não sinta nenhuma alegria com as infelicidades que o possam atingir, nem inveja pelos benefícios que ele possa receber, a fim de não manchar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Senhor, que vossa vontade possa, ao estender-se sobre ele, conduzi-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de pagar-lhe o mal com o mal penetrem no meu coração, pois o ódio e a vingança são próprios só dos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que, ao contrário, eu esteja pronto para lhe estender a mão fraterna, ao lhe pagar o mal com o bem, auxiliá-lo, e se isso estiver ao meu alcance. Então, esse é o verdadeiro sentido de praticar o que aprendemos, ser o verdadeiro cristão. É aquele que paga o mal com o bem e que não deseja ali o revide, a vingança, a derrota do outro, a infelicidade. Você fez isso para mim, então tomara que? Jamais. É para isso que temos a graça e a possibilidade, nos tempos de hoje, de aprendermos as palavras de Cristo com maior liberdade que outrora, porque agora também já estamos mais capacitados a entender e colocar em prática. E falta um finalzinho dessa oração, dessa prece. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que a ocasião de lhe ser útil me seja dada. Mas, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou vaidade, impondo-lhe uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto da minha ação, porque nesse caso eu mereceria que estas palavras do Cristo me fossem aplicadas. Já recebestes a vossa recompensa. Olha que lindo e que interessante, né? E pedir sim para ser útil a esse irmãozinho que por vezes nos olha com o olhinho torto ali, com maldade. Às vezes a gente, num ato de olhar, na forma de olhar, numa palavra que disse, pode ter causado isso, como se nós desejássemos o mal a ele, mesmo que não o tenhamos desejado, e fez com que ele criasse essa marca aí nele, nos desejando o mal. Então, que tenhamos a oportunidade de lhe ser útil, de lhe fazer o bem, mas, como diz no próprio texto da prece, sem ostentar, sem se orgulhar, mas como uma forma desse irmão poder reverter esse olhar a meu respeito, não para ficar me bajulando e me admirando, mas para poder ver que realmente eu também sou uma pessoa boa, se assim eu agir, né? Então foi mais uma das preces que nós temos aqui como modelo. Agora nós vamos ao item ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Então a última prece também foi pedindo, né, por aquele que nos quer mal, agora quando algo bom acontece ali a eles. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhes desejar o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes acontece. É isso, é desejar o bem e, se for possível, nós mesmos ajudarmos a
praticar um bem com essa pessoa para que se melhore. E aí vem a prece: meu Deus, em vossa justiça decidistes alegrar o coração de... disse o nome. Eu vos agradeço por ele, apesar do mal que ele me fez ou procurou fazer. Se ele se aproveitar disso para me humilhar, eu o aceitarei como prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não deixeis que eu sinta por isso nenhum desgosto. Desviai de mim a inveja, o ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde a justiça será feita a cada um segundo as suas obras. É isso. A justiça devemos entregar nas mãos de Deus. Nós devemos sim fazermos o melhor possível, sempre e sempre. Vamos agora à leitura do item pelos inimigos do Espiritismo. Bem-aventurados os que estão famintos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois é deles o reino dos céus. Serei felizes quando os homens vos amaldiçoarem, vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos então, pois uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois é assim que perseguiram os profetas enviados antes de vós. Isso tudo está em Mateus. Não temais por aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes temei aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. Também está em Mateus. Instrução preliminar. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade da consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade só para si, e recusá-las aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade e amor ao próximo. Persegui-los por causa de sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de acreditar no que lhe convém, de adorar a Deus como ele o entenda. Obrigá-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nos apegamos mais à exterioridade do que à essência, às aparências mais do que à convicção. Impor uma crença a alguém nunca deu a fé. Ela pode apenas fazer fingidos, falsos crentes. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é segura de si mesma, convence e não persegue, porque não tem necessidade disso. O Espiritismo é uma religião, mas se ele fosse somente uma opinião ou crença, por que não se teria a liberdade de dizer-se espírita como se tenha de dizer católico, judeu ou protestante? De ser partidário desta ou daquela doutrina filosófica, desde este ou aquele sistema econômico? Uma crença pode ser falsa ou verdadeira. Se o Espiritismo for uma crença falsa, cairá por si mesmo, pois o erro não pode prevalecer contra a verdade quando a luz se faz nas inteligências. E se é verdadeiro, nenhuma perseguição tornará falso. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Ela cresce com a grandeza e a importância da ideia. A perseguição é a cólera dos inimigos da ideia, são proporcionais ao temor que lhes inspira. Foi por esta razão que o cristianismo foi perseguido outrora
e o espiritismo é hoje, entretanto com uma diferença. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, enquanto o espiritismo pelos cristãos. O tempo das perseguições sangrentas passou, é verdade, mas se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma, ataca-se até mesmo os sentimentos mais íntimos nas afeições queridas. Lança-se a desunião nas famílias, joga-se mãe contra filha, mulher contra marido, ataca-se até mesmo o corpo em suas necessidades materiais, ao tirar às criaturas o seu ganha-pão para dominá-las pela fome. Espírita, não vos aflijais com os golpes com que vos tentarão atingir, eles só provam que estáis com a verdade. Caso contrário, vos deixariam tranquilos e não os perseguiriam. É uma prova para a fé, visto que é pela vossa coragem, resignação, perseverança que Deus vos reconhecerá entre os fiéis servidores, dos quais faz hoje a contagem para dar a cada um a parte que lhe cabe segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos ao carregar vossa cruz. Acreditai na palavra do Cristo que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, pois é deles o reino dos céus. Não temeis os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. E ele também disse: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que vossa doutrina é boa ao fazer o que ele disse e exemplificou. A perseguição será temporária. Esperai pacientemente o romper da aurora, pois a estrela da manhã já se mostra no horizonte. Bem, meus amigos, paremos hoje por aqui e daremos continuidade a esse item na próxima palestra. Fiquem com Deus e até breve. Olá, queridos companheiros, vamos lá a mais um estudo e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus Pai e a Jesus que nos auxilie no entendimento desta obra que tanto nos facilita o entendimento de nós mesmos. Estamos no livro 3º, capítulo 3, Lei do Trabalho. Item 1, Necessidade do Trabalho. Kardec pergunta, 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então vamos lá. Se formos ver definição de trabalho em qualquer dicionário, vamos encontrar atividade física ou intelectual que visa a algum objetivo, ocupação, labor, esforço, empenho. Definições até no sentido figurado dessa palavra trabalho, preocupação, cuidado, que trabalho dão os filhos e tudo mais. Nós vemos um trechinho na Revista Espírita, de 1865, na página 67, nos diz: o trabalho, atividade da vida do homem, é uma lei natural que ativa sua inteligência e promove tanto o seu quanto o progresso dos semelhantes e também do orbe. É o trabalho que lhe faculta a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. A ociosidade, ao contrário, provoca a estagnação das ideias, bloqueia-lhe as forças e impede o progresso. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo adquirir e para progredir em vista de seu livre-arbítrio. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, em consequência, novos prazeres desconhecidos dos espíritos inferiores. A felicidade está na razão do progresso realizado.
Nos espíritos, o progresso é fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham por seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, conforme sua vontade. Assim, apressam ou retardam seu progresso e, por isso mesmo, sua felicidade. Então, esse trechinho da Revista Espírita nos faz aqui pensarmos e admitirmos a necessidade de buscarmos o trabalho para o desenvolvimento do espírito, intelectual, braçal, qualquer tipo de trabalho para que possamos avançar. A ociosidade nos impede esse avanço. Então é natural que o espírito esteja bem quando está em atividade. Não estamos bem quando estamos ociosos. Continuando. Pergunta 675 de Kardec. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. 677. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem, trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Vejam que interessante, podemos refletir aqui que tudo que Deus criou segue a direção do progresso. E não há progresso sem o trabalho. Mesmo num planeta como o nosso, em que percebemos desde os estudos que fazemos no planeta Terra, quando primitivo, as suas porções mineral, vegetal e animal, né? Antes mesmo de surgir o hominal, o seu progresso, né? Mesmo os animais que surgiram, os animais que desapareceram, então todo o orbe, a exemplificar apenas o planeta Terra, perseguindo ali um progresso e trabalhando em suas entranhas. Então vejam que todo o trabalho, todos os reinos, eles participam desse trabalho, no caso, sem ter a consciência. E nós, como homens, estamos começando a buscar ter essa consciência de que trabalhamos também e que isso é necessário tanto para o nosso progresso, quanto para o progresso do próximo, para o progresso do planeta. Estamos no aprendizado do trabalho no bem, porque muito das atividades que ainda fazemos não são tão salutares nos seus resultados, nem para nós, nem para o próximo, nem para o nosso planeta. Então ainda estamos no aprendizado, nesse caminho para o progresso e a valorização do trabalho, do labor, das atividades com um objetivo maior. E os animais, como ele diz aqui, já concorrem para os resultados dos trabalhos que devem ser realizados no planeta,
mesmo sem consciência, trabalham segundo a providência divina. Então podemos perceber nas miríades daqueles animaizinhos que formam os corais, no trabalho das formigas, das abelhas, tudo a natureza nos reflete ali os trabalhos que estão ocorrendo nos seres, nos reinos criados por Deus também. Continuando, 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Então vejam que interessante esse trecho para a nossa reflexão. Em mais um trechinho da Revista Espírita que estávamos lendo, Kardec nos diz, a medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir, este numa grande escala, aquele em escala menor. Contudo, relativamente, as obrigações são todas iguais, e Deus vos pedirá contas do óbolo posto entre vossas mãos. Então, é mais um trechinho onde se comenta ali sobre a questão da atividade, do trabalho, do labor, que nos é confiada, pois cada um de nós tem o que fazer quando encarna, há uma situação a ser cumprida. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo Chico, pelo Espírito André Luiz, há um trecho que nos diz: é pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escala evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera a auxiliar-se. O animal em luta perene é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho, ajustado às leis divinas, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Próxima pergunta de Kardec, 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil, na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então vejam que interessante, nunca em qualquer situação que estivermos, estamos livres de cumprir a lei do trabalho, porque o trabalho não é só material, o trabalho é moral, o trabalho é intelectual, então o trabalho, acima de tudo, é na caridade. E então, que possamos estar sempre em atividade, mesmo aqueles de nós que não têm necessidade do trabalho material, mais uma obrigação ainda para com o trabalho no bem. 680.
Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Aqui, inclusive, Kardec nos remete à pergunta 643, que está justamente na parte do livro 3º, capítulo 1, a lei divina ou natural. E a pergunta é a seguinte: há pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com os outros homens para se fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Então, essa resposta vem em complemento a essa pergunta 680 que Kardec faz, né? Porque ele coloca: há homens que estão impossibilitados de trabalhar, no que for. Então, essa existência é inútil, né? A espiritualidade superior é bem clara na resposta. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. E Kardec nos remete, depois que ele que recebe a resposta da espiritualidade, à pergunta 205. Essa pergunta 205 está no capítulo 4º do livro 2º, que fala sobre a pluralidade das existências, no item 7, parentesco e filiação. E é a seguinte: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores? Resposta: ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. E na 205, ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto e se vangloria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Então é muito interessante que ele nos faça refletir sobre isso, porque a pergunta última desse item aqui é: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? E a resposta é muito clara: certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Então, nossa obrigação é estarmos sempre buscando o trabalho, o labor, buscando ser úteis em qualquer posição que estejamos, na família, na comunidade, no trabalho, em todos os lugares. Porque pela lei da reencarnação, nos nossos reencontros, cada pessoa que a gente encontra na nossa existência não é à toa. Tudo está certo. Então podemos reencontrar mesmo fora
dos laços sanguíneos, irmãos muito queridos, e não devemos desprezar a ninguém. Devemos ser úteis sempre que formos ali chamados, e sempre haveremos de ter oportunidades para sermos úteis. Pegando mais um trechinho do livro Entre a Terra e o Céu, por André Luiz, lá no capítulo 11, o autor espiritual retoma o assunto na página 69 do livro que estamos consultando e nos diz: a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação de nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. O serviço é a nossa bênção. E ainda no capítulo 12, mais à frente, diz: o serviço estabelece caminhos que realmente funcionam como recurso de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto a nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos demoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a intolerância trazida do mundo é tóxico cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Então vejam que esse trechinho nos fala das nossas obrigações, encarnados num planeta de expiações e provas, que precisamos estar em trabalho incessante. Trabalho no bem para que possamos, ao final da nossa experiência, retornarmos melhores, menos densos, como ele diz ali, com um pouquinho mais de luminosidade diante de tantas sombras que trazemos. Até o próximo encontro.